Bom estar de volta, irmãos, bom estar de volta. Foi um tempo muito bom, gastei todo o meu alemão, irmãos, tudo que eu tinha de alemão eu gastei nessa viagem. Foi Guten Morgen, nossa, eu estava cheio ali, Grossen, Klein, tudo que tinha de alemão eu gastei e foi embora, né? Mas foi um tempo muito bom de aprendizado lá e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nessa manhã também e ao longo do tempo aí daquilo que nós vimos e experimentamos lá nesses dias, coisas que foram boas, coisas que nós precisamos orar e estarmos atentos. Mas primeiro, pode pôr a foto ali. Eu queria mostrar para vocês ali uma turma que é rostos conhecidos aí de quase todos, a maioria, né? Ali estavam a nossa convenção da IMB, né? Então, o Friedberg, ele estava representando dessa vez, geralmente o Friedberg vai representando a AMAS, mas dessa vez ele estava representando a IMB, né? A convenção. E aí o Marcos e a esposa Mariana, obrigado. Viu como eu sou ruim com nomes, irmãos? Me ajudem, por favor, orem por mim. E a Mariana estavam representando a AMAS, a Lília estava representando a juventude, né, os jovens, e eu estava representando também a MB dentro ali de missões. O Congresso Mundial tem um sistema um pouco difícil assim de você entender as categorias, como eles vão se dividindo. Eu acho que depois, sei lá, da 10ª vez eu vou entender um pouco e poder explicar detalhadamente tudo que é isso, aquilo ali. Mas esses eram as pessoas da MB. Pode passar. Ainda tinha outros conhecidos lá, mas aí eram mais ou menos todos os representantes do mundo que estavam lá, pessoas de vários lugares, de diversos lugares. Nós, no último dia, tomamos a ceia juntos. Foi algo muito marcante, foi algo assim, me impactou muito, porque eram pessoas de todos os lugares do mundo, com línguas diferentes, e você procurava uma mesa, reunia ali, se encontrava, e depois todos nós tomamos a ceia juntos, né? Então, eu acho que são aquelas pequenas representações da graça de Deus daquilo que nós vamos viver lá no céu. Então, foi um momento muito, muito legal mesmo, e isso é muito rico, né? Quando você está com pessoas de vários lugares do mundo que proclamam a mesma fé que você poder ouvir as diferenças de contextos e os desafios, isso nos encoraja muito a continuar, né? Isso é muito bom. Pode passar? Coloca outra foto ali. Então, ali estavam dois conselhos reunidos, o Conselho de Missões e o de Assistência Social. Então, eu estou ali com um grupo de hispanos, né? Então, eles colocavam as pessoas que falavam espanhol, francês e inglês, que são as 3 línguas oficiais do Congresso Mundial. Então, Brasil e Portugal, eles colocavam a gente junto com a galera que fala espanhol, que para eles tudo, vocês falam a mesma coisa, né? Então, nós estávamos todos juntos lá. E eu acho que dá para ver ali, tem o Marcos também, a Mariana, eles estão ali com um grupo que fala francês, né? Porque o Marcos também estudou lá e ela é da Suíça, então eles falam francês. Ali atrás de nós aí estava um grupo que fala inglês. Ali tem um africano, tem indiano. No meu grupo que eu estou ali, o pessoal espanhol, aquele bem cara de menonitão, eles são menonitas do México, né? Ele e a esposa, ela é da Colômbia e esse que está coçando a cabeça é do Uruguai. Então, para ver assim, você se reunir ali, era um momento bem enriquecedor de poder ouvir aquilo que cada contexto está vivendo. Então, nós nos reunimos com um grande grupo, né, na foto anterior, e depois tínhamos momentos de culto juntos e conversava algumas coisas juntos, e outros momentos nós nos reunimos dentro das suas comissões para tratar assuntos mais direcionados referente às suas, aquilo que compete a cada comissão. Então, no terceiro dia, minha cabeça já estava uma bagunça, porque tinha hora que, nessas reuniões,
era um testemunho de alguém falando em francês e alguém traduzindo para o inglês. Então, aí você está ouvindo as duas línguas, chegava uma hora assim, e o meu inglês já é bem tupiniquim, então já era um esforço absurdo para entender o inglês e ainda alguém falando francês. Então, chegava uma hora no final do dia assim que você falava, eu quero encontrar um brasileiro só para ficar falando português aqui, não estou aguentando entender mais nada, né? Então, mas foi cansativo, né, por causa disso, é um exercício mental muito grande, eu acho que, principalmente para mim, que não domino tanto assim o inglês, mas foi muito bom esses dias de reuniões, né. E depois, durante esse tempo, pode passar, essas duas comissões, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma cidade chamada Augsburg, é uma das cidades mais antigas que tem ali na Alemanha, foi fundada, se não me engano, 15 anos antes de Cristo, pelo Império Romano. Eu vou falar um pouco dessa cidade, porque ali teve, dentro da história anabatista e menonita, teve algo muito interessante que aconteceu lá. Mas aí, de novo, colocaram os hispanos, né, todo no ônibus só, porque sabia que ia ser o ônibus da bagunça, né, do barulho, né? Então, estavam todos ali, e ali também, gente do México, Colômbia, Uruguai, Paraguai, se eu não me engano, aquele do meio ali, que está ao meu lado direito, o lado esquerdo de vocês, ele que é o atual presidente do SEMPTA, né, o seminário que muitos conhecem, né? Do Paraguai tinha muita gente lá, irmãos. Eu até mandei foto para alguns, para o Gert, para a Hannelore, que encontrei o primo deles lá. Tinha um da Bolívia que mora no mesmo bairro que a Heidi e o Edward, mandei foto para eles lá. Então, você encontra gente que você não conhece, gente que às vezes é bem conhecidos também. Então, essa era a turma do pessoal que só falava espanhol, e brasileiros aí, aquele lá na ponta da direita era de Brasília, e o Fábio ali, aquele que está com a sacolinha na mão, também é um brasileiro de Fortaleza, que são de outra convenção menonita no Brasil. Então, nós fomos para esse lugar lá, e eu vou falar dessas histórias aqui também na mensagem. Mas pode passar. Então, aí o grupo que nós visitamos essa cidade de Augsburg, eu andei mais de 20 quilômetros nesse dia, dentro dessa cidade, assim. Então, e a gente conseguiu ver uns 60% do que precisava ver. Mas foi algo bem interessante. Pode passar a próxima foto aí. E depois nós fomos... Pode passar a próxima também? Nós fomos, no dia 29, para Zurique. E essa igreja é a igreja de Zwinglio. Foi aí onde teve o culto da celebração dos 500 anos, no dia 29, né, em Zurique. E por que foi nessa igreja? Primeiro, porque o movimento anabatista ele começa ali na Suíça, em Zurique. E lá nós tínhamos também vários lugares para visitar que falava sobre a história, como nasceu, né, e alguns pontos importantes. E Zwinglio foi um dos fundadores também da igreja luterana também, e um dos reformadores. E ele foi um dos que autorizou a perseguição aos anabatistas. Então, ali foi onde ele falou muitas coisas, até contra os anabatistas, e ali foi onde ficou registrado esse pedido de reconciliação também entre a Igreja Católica, a Igreja Luterana, esse reconhecimento de paz, né, de que o problema ficou no passado, mas hoje nós estamos em um outro tempo que nós não precisamos ter esse tipo de conflito. E passa para a foto ali a anterior, da casa. Nessa casa, em Zurique, foi onde aconteceu o primeiro batismo de adulto. Ali, se você olhar do seu lado esquerdo, tem uma fonte de água, né? Quem já teve a oportunidade de ir para a Suíça e Zurique, tem vários pontos, várias fontes de água potável, né? Que você pode chegar lá e beber. E aí existe uma teoria se eles fizeram isso do lado de fora na fonte, se fizeram dentro da casa, mas nessa casa, com um grupo de pessoas, eles começaram a falar sobre a importância de tomar uma decisão como adulto pela fé, e é ali que começou o movimento. Depois, na frente daquela igreja, tem ali o rio onde o primeiro anabatista foi martirizado com a sentença de
do terceiro batismo. Ele foi afogado nesse rio como, vocês não querem se batizar como adulto? Então, pois bem, agora você vai ser morto afogado como seu terceiro e último batismo. Então, nós vimos essas histórias e fomos bem impactados com isso. E eu quero depois contar um pouco para vocês sobre isso. Mas só dando um resumo daquilo que nós vivemos lá, depois lá no dia 29 ali, deu para encontrar, aí tinha muitos brasileiros, tinha uma galera aí conhecida por todos nós, aqui de Vitimarsum. Alguns eu consegui encontrar lá, outros não encontrei. Encontrei o Jürgen Harden lá, andando também na rua, e consegui encontrar ele. Encontrei o Egon Siemens, encontrei ele também. Estava passando, de repente, eu estava com a camisa do Brasil, então eu estava com a camisa da seleção do Brasil, então todo mundo me via, né? Que é aquela camiseta amarelona lá, aí já, ô, brasileiro, é o pastor. Aí a gente parou e começou a conversar. Então deu para encontrar alguns. No final também encontrei algumas pessoas da nossa igreja, né? A Brigitte estava lá também. Só que a gente já estava no final, já estávamos todos indo embora, porque na igreja de Zwingli foi onde teve o culto oficial ali, a celebração dos 500 anos. E tinha uma outra igreja que eles estavam transmitindo o culto, mas tudo em alemão, para quem daí dominava o alemão, né? Então, essa turma de Vitimarsum estava todas lá, né? E aí eu só encontrei alguns depois, no final ali, mas deu para dar um grito ainda, ô, brasileiro! Aí não podia passar, não fazer fiasco, né? A gente tem que fazer. Aí a gente viu, atravessou a rua, se encontrou lá e foi muito legal. Agora um parênteses, assim, aí foi o lugar que eu falei, não acredito que eu saí do Brasil para ser assaltado na Suíça. Não acredito. Porque era feriado, estava tudo fechado, e aí nós estávamos procurando algo para comer. A Lília e eu, por estarmos fazendo parte do congresso, nós tínhamos almoço, mas o Jürgen estava junto, tinha um colega meu que estava junto, falou, não é chato a gente ir lá comer de graça e ele se virar, né? Estamos juntos, né? E a gente procurando algo para comer em Zurique, né? E aí, procurando, achamos um lugar lá, tá, vamos tomar o quê? Coca-Cola, cola. Pedi, uma cola, tá. Aí sempre tem alguém, e nesse caso fui eu, que fala, mas quanto está custando isso aqui, né? A gente pediu a Coca chegou 330 ml, irmãos. Eu lembro desses detalhes, assim, porque feriu meu coração. 330 ml. Eu falei, mas quanto está custando isso aqui, né? Abre aí o cardápio. 8 francos, misericórdia. Faz essa conversão, mais de R$50 numa garrafinha de Coca. Eu falei, não é possível. Eu falei, não. Aí eu comecei a falar, gente, pera, isso aqui tá pior do que um vinho chique, isso aqui. Meu Deus, se eu vinha ser assaltado em Zurique, não, ninguém pede outro, hein, pelo amor de Deus. E a gente ficou brincando isso um com o outro lá, mas brincando de nervoso, porque era sério, pagar R$50 numa Coca-Cola, eu falei, não acredito. Aí eu encontrei um suíço, como eu estava com a camiseta do Brasil, ele estava com uma camiseta também que ele tinha ido para o Amazonas fazer um intercâmbio. Aí ele, Brasil e tal, e a gente começou a conversar, e aí ele estava um outro amigo dele, ele falou, não, suíço não gosta de Zurique. Aí eu falei, encontrei um parceiro aqui, porque eu também até agora já fiquei bravo com essa cidade aqui. Aí ele falou, não, vou te explicar por quê. Zurique, para quem mora de Suíça, é igual ao Rio de Janeiro para quem é brasileiro. Eu falei, te entendi. Um lugar de turista que você é assaltado. Entendi. Foi isso que aconteceu comigo. Fui assaltado para tomar uma Coca-Cola. Né? Mas só um parênteses, uma história à parte. Depois, o Jürgen e a Lília também passaram por esse mesmo assalto, então não fui assaltado sozinho, pagar R$50, 330 ml de Coca-Cola. Não muda o gosto, mas não tem nada demais, né? Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ainda, em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 5, que diz assim, alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado por lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, e serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer?
E aí Jesus começa a responder isso, porque Jesus, vou fazer uma pausa aqui, os discípulos estão andando com Jesus e eles olham para o templo, e eles falam assim, olha Jesus, dá uma olhada, olha as pedras, olha o detalhe, olha como foi algo construído maravilhoso, né? Por quê? Porque ali era o lugar no qual eles prestavam sacrifícios. A presença de Deus descia sobre aquele lugar e ali eles iam para adorar. Então, a intenção deles, né, eu tentando olhar com o melhor dos olhos aqui, é falar, olha Deus, olha Jesus, olha que lugar bonito que nós fizemos para a presença de Deus vir no nosso meio. E aí Jesus fala assim, bom, vocês estão achando que isso é lindo? Eu vou falar para vocês. Vai chegar um dia que não vai ficar pedra sobre pedra disso aqui. E eles, opa, Jesus está falando de algo que há de vir que nós não sabemos ainda. E aí Jesus continua e fala assim, lá no versículo 8, ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então ele lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grande terremoto, fome, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. Vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma coisa, de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes direi as palavras que vocês precisarão para se defender. Nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, por irmãos, por parentes, amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão a vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obtêm a vida. Eu comecei a ler esse texto e eu comecei a lembrar da situação que foi descrita para nós sobre o atual momento dos menonitas no mundo. Se puderem colocar a foto ali, por favor. E nós tivemos vários momentos ali no qual nós sentamos. A última foto tem um mapa ali do mundo. Isso, essa aí. Essa é um mapeamento, é um mapa que descreve a atual situação dos menonitas no mundo. E por incrível que pareça, que às vezes surpreende algumas pessoas, mas a atual maior igreja menonita no mundo está na Etiópia. E, na verdade, 37% dos menonitas hoje eles estão na África. E é onde se concentra o maior lugar de número de menonitas. E o segundo maior é na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E a Ásia também tem 21%, e a Europa só tem, hoje, 3% dos menonitas no mundo. Aonde tudo começou? Aonde um grupo de pessoas se reuniram numa casa e começaram a falar de uma fé genuína que eles precisavam ter em Cristo Jesus, e que a fé deveria ser colocada em prática, e que deveria ser compartilhada, e que as pessoas poderiam ter que tomar decisão sobre seguir Jesus ou não. É um lugar onde representa 3% só. E é muito triste, porque quando você conversa com algumas pessoas que estão nesse contexto, e aí naturalmente a gente pergunta assim, mas por que a igreja de vocês não está crescendo? E alguns falam assim, não sei.
A gente não sabe por quê. E aí você fica perguntando, tá, e por que que no outro lado, na África e na Ásia, a igreja está crescendo? E o maior número de representantes que tinha lá no Congresso Mundial eram, sim, de pessoas da África e da Ásia. Tinham muitos indianos. A Índia é a quarta maior igreja menonita hoje no mundo. Tem aproximadamente 127 mil membros. Enquanto a igreja da Etiópia tem mais ou menos 500 mil membros. 500 mil e uns quebrados já. E aí fica, o que está acontecendo? O que a gente está perdendo aqui? E teve um momento que eu me senti profundamente envergonhado, foi quando nós tínhamos que dividir em grupo para orar. E nós nos dividimos em grupo para orar, e estava uma moça dos Estados Unidos, um jovem indiano, um do Paraguai, outro pastor da Índia e eu. E aí era para cada um compartilhar como estava a sua igreja e qual era o desafio no seu país estava passando. E eu fui o último a falar. E eles foram falando. Quando chegou na hora, eu ficava assim, o que eu vou falar? Os indianos falando assim, olha, hoje a igreja na Índia, na verdade, ela está muito maior do que a gente pode contar. Poxa, isso é legal. Não, não é legal, porque as pessoas se convertem, mas elas não dizem publicamente que elas estão seguindo a Jesus, porque a família começa a perseguir quem diz que é cristão. A sociedade começa a perseguir, os vizinhos param de ajudar, os filhos começam a ser agredidos na escola. E a família, às vezes, corre risco de vida. Pastores, às vezes, no final do culto, são agredidos pelo bairro no final do culto. O pastor da Índia falou assim, olha, uma das dificuldades que nós temos é porque os pastores hoje em dia estão correndo risco de vida na Índia. Porque as pessoas começam a perseguir eles. E aí, então, orem por isso. Essa é a realidade. E aí, e você? E o seu país? Irmãos, estou constrangido. Porque eu vou dizer o quê? Nós estamos num país livre. Nós, no Brasil, não temos o recurso da Europa, da América do Norte, mas nós temos muito recurso. No Brasil, hoje, existem megas igrejas. E nossa realidade de igreja aqui, para a Europa, nós somos uma igreja grande. Igreja que tem 200 membros lá, na realidade dos membros na Europa, é uma igreja grande. Porque se você olha, a igreja tem 30, 40 pessoas, 60, 100, 30, 40, 60. E se a gente levar a média, que às vezes no papel tem muito mais do que tem na realidade, então complicou, porque nós aqui na nossa igreja, no papel, nós temos 389 membros. No papel tem muito mais do que congregam. E aí você fica se perguntando, eu fiquei me perguntando, Senhor, o que nós estamos perdendo aqui? O que nós não estamos entendendo? E sabe o que é engraçado? É que Deus ele vai conduzindo algumas coisas. E hoje, eu quero abrir um outro parênteses aqui. Hoje nós lembramos da vinda do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E antes do Espírito Santo vir, o próprio Jesus, lá em Atos, no capítulo 1, do versículo 8, ele fala assim, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus fala, vocês vão receber poder sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. E você talvez já ouviu mensagem sobre isso, que diz a respeito do lugar onde eles estão, e dos lugares ao redor, e de todos os outros lugares. E nós já vivemos isso. Olha aí o mapa. E eu estou falando só de igrejas menonitas, que estão dentro do Congresso Mundial Menonita. Se nós falarmos da Igreja de Cristo, ela está em muito mais outros lugares. De igrejas de outras denominações, de outros segmentos. E depois, em Atos, no capítulo 4, também, diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
Hoje é um dia que nós lembramos daquilo que nos move e daquilo que nos dá autoridade, que é o Espírito Santo de Deus. Eu não vou entrar na temática em si, nós não temos tempo para isso hoje, mas tem uma verdade muito clara, que o Senhor Jesus toca a mim e a sua vida, o Espírito Santo vem sobre mim e você, e Ele faz isso para que nós tenhamos um propósito e uma missão muito clara de vida. E sabe o que está acontecendo e o que acontece conosco? É que nós paramos de lembrar disso, do Jesus no qual nós dizemos que caminhamos e seguimos, e começamos a nos distrair com aquilo que parece bonito aos nossos olhos, com as nossas demonstrações de grandeza, como os discípulos estavam orgulhosos pelo templo no qual eles tinham, pelas pedras que eles estavam ali, esquecendo que Jesus está no nosso lado, nos chamando para nos dar uma missão e um propósito. E foi interessante que eu tive o privilégio, eu falei de conhecer essa cidade lá, em Augsburg. E por que nós fomos para essa cidade? Essa cidade começou um movimento com mais ou menos 15 jovens anabatistas que saíram da Suíça, e eles foram para aquela cidade e eles fizeram uma reunião, teve um encontro de jovens. E sabe qual que era a temática da conversa deles? Era como nós vamos evangelizar a Europa. E eles chegaram numa cidade que historicamente já era uma cidade controlada, né? Foi construída pelo Império Romano, é uma cidade que tem mais ou menos 200 mil habitantes, então é uma cidade grande hoje, né? Estruturada. Mas esses jovens se reuniram lá há 400 e poucos anos atrás com essa temática. E eles começaram a conversar e pregar o Jesus, e ter uma fé genuína de Jesus, em que você deveria tomar uma decisão de vida, e que Jesus deveria transformar a sua vida na prática, que nós somos conhecidos como isso, como fugiu a palavra agora, como radicais na sua fé. E eles começam a falar do Evangelho, só que eles são perseguidos pelas igrejas, tanto pelas igrejas estatais na época, tanto pela igreja católica como a igreja luterana, eles são perseguidos. E um deles, um dos seus líderes, é mandado sair da cidade, é expulso da cidade. Porque eles não deveriam ficar lá e não deveriam pregar essa heresia. Inclusive, nessa cidade, nós vimos o lugar que está lá assinado por Lutero, autorizando as pessoas da cidade a perseguirem os anabatistas e a tirarem eles do seu convívio. Então, eles começam a ser perseguidos e parte desses líderes, desses jovens, são presos. E 3 deles são mortos. E eles fizeram lá um marco em memória dessas pessoas depois. A história se passou, hoje teve lá um pedido de perdão oficial das igrejas, tem lá, nós visitamos esses lugares. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque depois desses 15 jovens, aquela cidade, depois de um tempo, eles evangelizaram mais de 1.000 pessoas, sendo perseguidos, vendo os seus líderes sendo mortos. E um dos seus líderes, o Hans, que foi excluído da cidade, não deveria voltar para aquela cidade, ele é expulso da cidade e depois ele volta porque ele diz que o Senhor mandou ele voltar. Ele volta para a cidade, começa a pregar e ele é capturado de novo e ele vai ser morto. Teve a sentença para que a sua cabeça fosse cortada. E antes dele receber a sentença, tá bom, o que você tem a dizer? E ele diz o seguinte: se alguém quiser algo do altar de Deus, primeiro reconcilia-se com o seu vizinho. Se você quer algo do altar de Deus, primeiro reconcilie com o seu vizinho. Depois você vai querer buscar algo de Deus. Uma fé que deve ser vivida na prática. E ele continua e fala assim: o Senhor me mandou eu voltar. E ele segue a frase e a fala de Jesus e do primeiro mártir da história do cristianismo, Estevão, que diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa foi a fala dele. E ele é morto, está lá hoje, tem um lugar, marca isso.
E mais de 1.000 pessoas se convertem naquela cidade. E aí eu pergunto para mim e para você hoje, qual fé eu e você proclamamos? Qual fé eu e você dizemos que vivemos? Porque falar que nós cremos em Jesus, ou que nós somos cristãos, temos princípios cristãos, o Brasil é reconhecido como um país que tem, e que é. A Europa também. E a tristeza espiritual que aquele lugar vive hoje, irmãos, é desanimador, é preocupante. Os discípulos de Jesus hoje lá estão muito mais preocupados com a pauta ambientalista e pacifista, ecumênico, do que uma fé genuína em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas estou dizendo que um discípulo de Jesus ele tem um compromisso primordial em viver e expressar a sua fé. Quando nós vemos essas histórias daquilo que começou, que moveu e que fez o Evangelho chegar até nós, e a fé que nós cremos até nós, e quando nós lembramos da palavra do próprio Senhor Jesus, que nós receberíamos poder e o Espírito Santo desceria sobre nós e nós seríamos testemunhas dele. E que quando isso aconteceu na história da igreja com um grupo de discípulos de Jesus, eles saíram dali pregando o Evangelho para as pessoas. A gente fica perguntando, que fé que nós estamos vivendo? E aí todo mundo, e eu quero partir para o encerramento, todo mundo queria muito ouvir o que a igreja da Etiópia está fazendo, né? Não é assim? A gente sempre quer ouvir quem está fazendo, quem está dando certo, não é? Então, se tem alguém que está fazendo algo melhor do que você, opa, vamos lá ouvir, né? O que eles estão fazendo? E eu já tinha gostado do presidente lá da Etiópia por causa da outra reunião, que ele, já contei essa história uma outra hora, já tinha gostado muito da postura dele, e ele foi dar um testemunho lá. E ele falou, olha, irmãos, nós na Etiópia nós temos 3 pilares muito importantes. E aí, poxa, legal, né? Quem gosta de anotar, deixa eu já anotar aqui o passo a passo. Nós temos 3 pilares nas nossas igrejas na Etiópia. O primeiro é prega o Evangelho. O segundo é prega o Evangelho. E o terceiro é prega o Evangelho. Simples assim. Se você dá um Google na situação religiosa da Etiópia, você vai ver que ainda há uma pressão social muito grande também na Etiópia. Não tão claro como é na Índia, mas ainda há uma pressão muito forte, porque há um conflito de muçulmanos e o Estado para cima dos cristãos. E ele justamente contou um testemunho lá de um missionário, um evangelista que havia sido morto. E aí a gente fica se perguntando, olha a dificuldade que esses irmãos estão vivendo hoje e eles não estão deixando de testemunhar do Evangelho vivo de Cristo Jesus. E eu quero terminar para você com a mesma inquietação que eu fiquei, sentado olhando para aqueles meus irmãos, constrangido, me perguntando, que fé em Cristo Jesus nós estamos proclamando? Como nós queremos ser conhecidos na história de Cristo Jesus? Por pessoas que amam e seguem Ele de forma genuína, que estão dispostos a obedecê-lo acima de qualquer coisa, ainda que o Estado diga, ainda que uma perseguição venha, eles estão dispostos a obedecer a qualquer custo. E sabe o que mais nos intriga? É que quando a gente fala isso, a gente fala assim, pois é, né? Talvez alguma coisa tenha que acontecer no país para mudar isso. Sabe o que tem que acontecer para mudar isso? Sabe aonde tem que acontecer algo? É no seu coração. E isso que me constrangeu, porque eu falei, Senhor Jesus, eu não tenho que ficar procurando resposta do que precisa acontecer no meu país. Precisa acontecer aqui. Precisa acontecer em mim. Não é uma perseguição externa que tem que vir para você entender que você tem que viver genuinamente para Cristo Jesus. Não é a gente falar assim, na hora que o nosso governo proibir a gente de pregar, aí a gente vai ter fé. Não, é na hora que você lembrar o Deus do qual você segue e dobrar o seu joelho e falar, Senhor Jesus, é por Ele que eu me movo e eu existo.
Na hora que você, de fato, estiver disposto a fazer isso, aí sim, a nossa igreja muda, a nossa comunidade muda e o nosso país muda. Não porque nós queremos nos orgulhar que nós temos muitos números, mas porque o Evangelho de Cristo precisa ser pregado. E eu gostaria de desafiar você a olhar para a sua vida e tomar uma decisão genuína, se você realmente quer viver por Cristo Jesus, ou se você quer viver por uma multidão. A Europa se diz cristã, e as igrejas lá estão vazias. A gente foi em algumas cidadezinhas e nem igreja evangélica tem. Eu falei, que igreja tem aqui? Tem uma igreja católica ali que o pessoal faz domingo. Está tudo certo, irmãos, não estou condenando nenhuma igreja, né? Os irmãos estão claros, quem está me acompanhando aqui, que tem às vezes uma outra igreja, eu não estou criticando nenhuma denominação. Eu estou falando da fé viva por Cristo Jesus e não institucionalizada. Nós somos uma igreja de 500 anos, a gente poderia estar se orgulhando disso também. E daí, se nós não pregamos o Evangelho de Cristo Jesus, o que nos importa ter grandes templos? É sobre isso que eu estou falando. Então, eu queria que você olhasse para dentro de si e pensasse que fé você diz que você vive e no que você quer se orgulhar. Que nós nos orgulharemos em Cristo Jesus e pela mensagem que nos foi dada. E eu voltei constrangido, mas decidido, que eu preciso viver uma fé cada vez mais genuína em Cristo Jesus. E que nós, como igreja, precisamos viver uma fé genuína em Cristo Jesus, para que nós sejamos um testemunho vivo da ação de Cristo Jesus. Porque senão daqui a alguns 500 anos, seremos nós, com grandes templos vazios, que pessoas vão visitar, mas que só restou a história. Não existe mais vida. Teve uma igreja anglicana linda, franciscana, que nós visitamos lá. Linda. E a igreja franciscana, diferente da igreja católica romana, é uma igreja da simplicidade. Então, tudo aquilo que às vezes a igreja católica histórica tem de expressão, a igreja franciscana tem zero. E aí o pessoal da música chegou lá e já... e começou a puxar um coral. Que lindo. Quando o pessoal terminou de cantar, só ficou a história. Só ficou as paredes. E nós fomos embora. Aquilo que gera vida. O que gera vida? Aquela acústica está lá para comunicar algo, mas sem as pessoas, sem a vida, ela só fica uma história. E ela não transforma ninguém. Que em nome de Jesus, que no Brasil nós não sejamos assim. Que nós sejamos pessoas que amam a Jesus. Que a gente possa daqui a uns anos ter uma bola azul, que é azul escura bem forte, que é acima de 500, membros, que é só a Etiópia que tem, que isso possa estar marcado ali no Brasil também. Não para a gente se orgulhar, mas por a gente saber que o Evangelho de Cristo está sendo pregado de forma genuína pelos menonitas de diversas denominações no Brasil. No Congresso, o Congresso Mundial reconhece 4 convenções menonitas no Brasil. Então não está falando só de nós, está falando da Irmãos Menonitas, da Aliança, até da Renovada eles estão computando também. Então só para vocês saberem, mas vamos orar? Convido você a curvar sua cabeça. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que faz muito mais do que nós podemos imaginar. Nesse momento, o Senhor está trabalhando não nas nossas vidas, não só nas nossas vidas aqui, mas em milhares de vidas, Deus, ao redor do mundo. O Senhor tem operado em todos os lugares, porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou e o Senhor nos dá uma nova esperança de vida. O Senhor nos deu uma missão. E nós queremos, Deus, proclamar que o Senhor veio, que o Senhor é Rei de tudo, de todos. Então, Senhor Jesus, nos ajuda a reconhecer os nossos erros, a reconhecer a nossa omissão, a nossa falta de fé genuína no Senhor. E nos ajuda, Deus, a lembrar que nós precisamos vivê-la de forma intensa e verdadeira, porque o Senhor está voltando e o Senhor quer encontrar verdadeiros adoradores.
que adoram o Senhor, que vivem para o Senhor, que proclamam o Senhor em palavras, em ações, dia e noite, em todo o tempo. Senhor Jesus, nós queremos ser uma igreja marcada por obedecer ao Senhor Jesus. Nós sim, Deus, queremos lembrar dessa história e por provisão sua, nós começamos esse culto aqui, lembrando da história que o Senhor fez conosco aqui também, por causa dos turistas que estavam aqui com a gente. Mas nós não queremos, Deus, só lembrar das nossas histórias e só ressaltar o passado, mas também saber que ele precisa comunicar para o Senhor. E que nós queremos, Deus, que o futuro que vai falar desse passado presente hoje possa também falar, lembrando da fé genuína que nós tivemos, Senhor, que nós vivemos. Então nos ajuda, Senhor, a continuar falando do Teu Evangelho e pregando do Teu Evangelho. Nós não queremos ser um museu, nós queremos ser história viva do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós e nos conduzir em paz, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.